A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui para a lição de número 2, mais uma pré-aula aqui no canal Semeando Missões. Eu sou o pastor Gustavo Heitor e quero dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez. A lição de número 2 tem o título Quem era Jó? Quem foi este homem Jó? Um título especial, um tema especial, estaremos estudando no segundo domingo do mês de outubro de 2020. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Ainda antes da leitura do textuário, a verdade prática e a sequência da lição, eu quero fazer aqui um paralelo entre Jó capítulo 1, versículo 3 e Jó capítulo 42 e o versículo 12. Veja bem, no versículo 3 fala a quantidade de animais que ele possuía para expressar a sua riqueza. Já no capítulo 42, no fechamento do livro, após aquela prova intensa que sofreu o patriarca, já a restauração de tudo que Deus abençoou a vida deste justo homem. Versículo 12 do capítulo 42 diz: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro do que ele tinha lá em Jó 1:3. 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Exatamente o dobro de animais que expressava já a sua riqueza no capítulo 1 e agora no capítulo 42, totalmente abundante a graça de Deus sobre a vida desse justo homem. Que maravilha, né? Quantos de nós podemos estar pensando, poxa, queria eu possuir toda essa quantidade de animais, toda essa riqueza de Jó. A pergunta é, será que nós estamos dispostos a passar por tudo que Jó passou? Olhar para a riqueza deste homem, desse justo homem de Deus, e admirar e até desejar essa riqueza, pode passar na mente de muitos de nós. Mas temos que lembrar que Jó foi íntegro, reto, justo, sincero. É o que iremos ver na lição de hoje. As qualidades deste homem, de não negar a Deus, mesmo nessa prova intensa, levou ele a galgar uma posição ainda mais elevada, com um reconhecimento fenomenal entre as pessoas que lhe cercavam. É isso aí que estaremos estudando na lição de hoje. Mais uma vez estamos aqui grato a Deus por mais um aprendizado muito importante para nossas vidas. Vamos ao textuário da lição. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática nos diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Aleluia! Nós vamos ver no decorrer da lição que o caráter na nossa vida é aquilo que Deus vê em nós, é aquilo que Deus enxerga em cada um de nós. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Faça essa leitura para compreender o contexto de todo o estudo de hoje. Antes de prosseguir, quero pedir a você, querido irmão, que ainda não é inscrito no nosso canal, bem aí abaixo desse vídeo tem aí umas letrinhas vermelhas aí, inscreva-se, clique aí, é de graça, não custa nada, é apenas 1 segundo. A partir do momento que você clicar neste botão vermelho, você passa a ser inscrito do nosso canal e cada vídeo que a gente postar aqui, você é avisado de primeira mão. Chega a notificação aí para você. Lembre-se de clicar no sininho. Ah, pastor, mas não está chegando notificação nenhuma para mim. Então vai lá, clica no sininho, desmarca o sininho e marca ele de novo. Vai começar a chegar aí. Às vezes acontece esse probleminha aí no YouTube, tá? Muito bem. Também peço que compartilhe essas aulas, compartilhe esses estudos. O trimestre está só começando, dá tempo da pessoa
para quem você enviar essas aulas, vai acompanhar cada lição até o final de dezembro, até o último domingo deste ano. Estaremos aqui estudando a lição maravilhosa aqui da CPAD. Aí, ó, tratando de quê? A fragilidade humana e a soberania divina. Somos frágeis? Concorda que o homem é barro, que o homem é pó, que o homem é cinza, que o homem é frágil? Nós, homem como gênero de humanidade, né? E concorda também que Deus é superior? Muito bem, a fragilidade humana e a soberania divina. Estaremos estudando todo esse trimestre até o último domingo deste ano. O ponto central da lição nos diz: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Retidão e integridade faz parte da vida do servo de Deus, aquele que de fato, realmente, teme ao Senhor. E o temor do Senhor não é ter medo do Senhor, é respeitá-lo, é amá-lo e adorá-lo. Estamos prontos para isso? Eu acredito que sim. Eu estou certo que estamos aqui falando para uma multidão de servos de Deus, pessoas que temem ao Senhor de verdade e reconhecem que o Senhor é digno desse respeito e dessa adoração. Glórias a Deus por isso. Aqui na introdução da nossa lição, o comentarista, o pastor José Gonçalves, vai nos dizer que Jó foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas ele mantinha uma profunda comunhão com Deus. O segredo do sucesso de Jó, a restauração sobre tudo que veio abundantemente, as maravilhas que vieram sobre a vida dele e de sua família, estão na sua relação com Deus, o temor do Senhor e a sua vida íntegra diante do Senhor. Tópico de número 1 diz: um homem de caráter irretocável, não necessitava retoques. O caráter de Jó, algo admirável diante de Deus. Como nós já falamos, o caráter é aquilo que Deus vê em nós. A reputação do homem é aquilo que as pessoas lá fora falam de cada um de nós. Fala de mim, fala do irmão, da irmã. Isso é reputação. É possível que alguém tenha uma reputação muito bonita, muito boa, mas o caráter não seja lá essas coisas. Infelizmente isso pode acontecer. Já ouviu aquela ilustração do garotinho que chega para o pai e diz: papai, a gente podia morar aqui na igreja, porque aqui na igreja o senhor não bate na mamãe, o senhor não espanca eu e meus irmãos, o senhor é tão bonzinho aqui na igreja. Então, lá fora, a reputação é aquilo que as pessoas enxergam em cada um de nós. Mas o caráter é o que Deus vê com esses olhos que são como chama de fogo. E aqui o comentarista vai nos falar em 3 subtópicos sobre essas qualidades de Jó. Primeira, integridade, depois retidão, e o terceiro subtópico onde diz: temente a Deus e desviava-se do mal. Integridade é o mesmo que sinceridade. A palavra sincero vem de uma expressão grega que no teatro grego usavam máscaras de cera para apresentar no teatro. Ou seja, uma pessoa sincera é uma pessoa sem cera, sem máscara, sem hipocrisia, tá certo? Então, Jó tinha essa qualidade. Era sincero, era íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Valores que governam a sua vida interior. Glória a Deus. Jó não era um homem sem pecados, mas tinha um caráter irretocável. Como já falamos, não necessitava de retoques o seu caráter. Tinha seus pecados, tinha suas falhas, mas o seu caráter diante de Deus e diante dos homens era irretocável. O comentarista ainda traz aqui para nós no primeiro subtópico a palavra íntegro, traduzida tanto do hebraico quanto do grego, traz significados maravilhosos para a língua portuguesa: inocente, sem culpa e aquele que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e diante dos homens. A preocupação de Jó de sempre honrar a Deus, agradar a Deus em tudo. E olha que ele não era judeu,
aprendemos na lição anterior que Jó viveu na terra de Uz, uma terra que está ao noroeste da Arábia Saudita, e que ele vivia num contexto muito mais árabe do que judaico. Amém, queridos? Perto do Egito e próximo também da Arábia Saudita. Aquela região ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então era um contexto totalmente árabe e não judaico. Subtópico de número 2 diz que Jó, além de integridade, possuía também retidão. Jó era um homem reto. Seu caminhar não tinha curvas, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. E nós precisamos tomar esse exemplo para nós. A vida do crente precisa ter essa conduta, retidão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá o norte, nos dá a direção. E nós, por nossa vez, não podemos pisar fora destes estatutos estabelecidos pelo nosso Deus. É retidão. Jó tinha essa qualidade. Veja bem, ele também era um homem reto, justo, direito. Tá? O nome reto, traduzido aí do hebraico, também tem um sentido de justo e direito. E traduzido do grego, tem o sentido de irrepreensível. Resumindo, Jó era um homem justo, reto, direito e comportava-se de maneira irrepreensível. O comportamento de Jó era tão admirável que o próprio Deus testemunhou acerca dele naquela conversa, naquele diálogo com o diabo. Né? Então era irrepreensível. Quando Deus menciona sobre Jó, vistes o meu servo Jó, homem temente, reto, sincero e que desvia-se do mal. Se Jó fosse alguém repreensível, alguém que merecesse repreensão, Deus jamais iria testemunhar acerca deste homem. Então fica aí essa dica, né, de um bom comportamento para agradar o coração do nosso Deus, o nosso Criador. Integridade e retidão. Serviu para Jó, serve também para nós. Mais uma qualidade no caráter irretocável de Jó está aqui no terceiro subtópico. Temente a Deus e desviava-se do mal. Mais uma vez aqui o comentarista busca o significado do termo original do hebraico, que traz para nós o seguinte: alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Também aqui considerando o termo grego, traduzido aí pela Septuaginta, o sentido que traz para nós é de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância, apartar-se do mal nesta atual geração. É um desafio, mas não é impossível. Assim como Jó, naquela época, viveu esse contexto, nós também podemos viver de forma que agrade o coração do nosso Deus. Talvez alguém possa dizer: ah, pastor Gustavo, mas Jó viveu num tempo muito diferente do nosso. Nós aprendemos na lição anterior que Jó possivelmente tenha sido contemporâneo de Abraão. E no tempo de Abraão, nós lemos ali no livro de Gênesis que Sodoma e Gomorra viviam uma depravação total, a ponto de Abraão interceder por aquelas cidades para que Deus não as destruísse. Mas que por fim, depois daquela insistente conversa de Abraão com Deus para poupar os justos que porventura haveriam nas cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão chega ao resultado de tão somente resgatar o seu sobrinho Ló e sua família, a esposa e as duas filhas que ali estavam. Né? Então, Jó viveu nessa época que Sodoma e Gomorra foi um exemplo terrível de depravação, de desordem, principalmente na área da sexualidade. Então, se ele pôde se manter íntegro, sincero, reto e se apartando do mal, se desviando do mal, o mal cada vez mais longe da pessoa de Jó, significa que nós, aqui na atual circunstância, podemos também
viver para Deus, viver agradando o Criador e nos afastando do mal, nos mantendo longe de toda a aparência do mal. A Bíblia ainda vai mais além, dizendo para que nos abstenhamos de toda a aparência do mal. Vamos agora para o segundo tópico da lição. Quem era Jó? Jó era um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio é o primeiro subtópico, diz. Existem pessoas ricas que não são sábias nem tampouco prósperas. A pessoa pode ser rica, pode ser uma pessoa de uma vida abastada financeiramente, mas pode lhe faltar sabedoria e ainda assim lhe falta prosperidade. Vamos ver a diferença de riqueza e prosperidade. Pessoas que possuem conhecimento, mas não possuem entendimento. O conhecimento se adquire estudando. Conhecimento você cursa uma faculdade, 1, 2, 3, pode adquirir conhecimento em cursos ainda de nível secundário, cursos paralelos, você pode adquirir conhecimento em uma área específica. E o conhecimento você pode transmitir ou transferir para outras pessoas, como o professor faz com seus alunos. Porém, o entendimento está relacionado à sabedoria. Tá? Ter conhecimento não é o mesmo que ter sabedoria. E o autor ainda diz que pessoas possuem riquezas, porém não possuem prosperidade. Jó, porém, acumulava mais essas qualidades. Foi um homem sábio, rico e próspero. Afirma-nos a Bíblia que Jó era maior do que todos os do Oriente. E não estamos referindo aqui exclusivamente à sua prosperidade ou à sua riqueza material, mas estamos mencionando que Jó poderia ser uma referência também em sabedoria. É o que o escritor está nos dizendo aqui. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade. No capítulo 29 de Jó, versículos 21 e 22, nós vemos que as pessoas procuravam o patriarca para tomar conselhos. Ele era uma espécie de conselheiro para as pessoas. Veja bem, as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Confira isso na sua Bíblia. Jó 29, versículos 21 e 22. Subtópico de número 2 diz: Jó era um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, era próspero. Riqueza se adquire trabalhando, lutando, batalhando ou através de uma herança. Agora, a prosperidade é aquilo que Deus ministra sobre as nossas vidas. A pessoa pode ter uma vida financeira modesta, simples, mas pode ser cheia da prosperidade de Deus sobre a vida dele. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. O número 10 para o povo do Oriente tem o significado de totalidade. E Jó tinha uma família que, para os padrões da época, uma família no formato ideal. O salmista vai nos dizer no Salmo de número 127 que os filhos são herança do Senhor, parte do nosso galardão, e feliz ou bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era uma peça da armadura do guerreiro, onde ele colocava as flechas para levar para a batalha. Claro que é uma metáfora, né? Quem iria colocar seus filhos dentro da aljava para encher? Mas está dizendo que assim como a aljava cheia, repleta de flechas, encorajava o guerreiro para ir para a batalha, também o homem rodeado de muitos filhos estava satisfeito e encorajado para a sua vida. Ainda sobre a prosperidade de Jó, a Bíblia relata que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas.
Além disso, Jó tinha muita gente trabalhando para ele. Mais uma vez a pergunta, quem era Jó? O subtópico número 3 nos diz que Jó era uma pessoa que possuía uma prosperidade baseada no ser. Ao contrário do que pensa a maioria das pessoas desta sociedade capitalista a qual vivemos, que infelizmente valorizam mais o ter do que o ser. E para Deus nós sabemos que o ter, para Deus não significa nada, mas sim ser alguém, ser nova criatura, ser uma pessoa íntegra, reto e que se desvia do mal. Quem era Jó? O tópico de número 3 nos diz, um homem de profunda piedade pessoal. Subtópico 1, um homem dedicado à família. Este era o piedoso Jó, dedicado à sua família. O primeiro capítulo diz que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Por que os filhos faziam isso? Ensinamento de seu pai, piedoso. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De maneira nenhuma o texto vai nos dizer ou sugerir algo de dissolução, bebedice ou licenciosidade nas comemorações entre os filhos de Jó. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Nós bem sabemos que a tendência natural das coisas é que os filhos sigam os exemplos deixados por seus pais. O texto bíblico não nos leva a pensar diferente quanto a essas celebrações dos filhos de Jó, cada dia na casa de um deles. Nós entendemos e imaginamos que eram reuniões num ambiente familiar de muito respeito e devoção a Deus, porque assim aprendiam com seu bom e velho pai. O subtópico número 2 ainda diz que o nosso querido Jó era um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Ainda diz, essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Jó era tão dedicado à sua família, tão dedicado a orar pelos seus filhos, a pagar o preço pelos seus filhos, pela sua esposa, e isso era decorrente de quê? De sua piedade, algo que preenchia o coração do patriarca. Vamos ao terceiro e último subtópico dessa lição. Quem era Jó? Um homem de vida consagrada. Vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Capítulo 1 e o versículo 5, acompanhe aí, faça essa leitura, diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava os seus filhos através de sua oração. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Entendemos que diariamente Jó santificava os seus filhos através de suas orações e através dos holocaustos que ele oferecia para Deus. Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O ato de levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade do bondoso Jó, este pai amoroso, que é um exemplo para todos nós. O texto diz que ele santificava tanto a vida dele quanto a vida dos filhos. O vocábulo português santificava traduz o hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado, consagrado. Então a pessoa santificada é uma pessoa separada ou consagrada, é no mesmo sentido. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora continuamente a Deus,
E uma pessoa que continuamente está orando a Deus é uma pessoa consagrada. Na conclusão da lição de hoje, destacamos 3 aspectos importantes na vida do patriarca Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Para ter um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais. Para viver uma vida de prosperidade, não apenas posses, riquezas. Para ter uma vida de piedade, não apenas religiosidade, nada seria possível se não conhecermos a Deus de forma íntima, nos aproximar do Criador intimamente, aquilo que vem de dentro da alma, do cerne da nossa vida. Jó era assim, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Glória a Jesus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma lição. Semana que vem estaremos aqui para a lição de número 3. Quero hoje deixar um abraço especial e uma saudação para toda a família da nossa irmã Maria Alciene, aí de Itaçolândia, no bairro Aeroporto, né, que serve a Deus aí conosco, e que ela, conversando com a minha esposa, com a missionária Fábia, a irmã Maria Alciene diz que ela e os filhos acompanham todos os domingos as aulas aqui do canal Semeando Missões. Nosso muito obrigado, irmã Maria Alciene, bem como todos vocês que são aí participantes, que estão cada pré-aula aqui assistindo, deixando esse like, deixando o seu curtir aí. Isso é muito importante para todos nós. Ore por esse trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.